pessoal, tudo jóia? Aqui é Fred Bizu em mais uma solução online, dando continuidade às resoluções da AV1, segunda série A. E aí vamos para a questão 2, que traz este enunciado aqui. E antes de eu fazer a leitura do enunciado, gostaria que a gente focasse em 3 pontos. Primeiro, o que a questão pede? Segundo, quais os dados relevantes fornecidos pela questão? Terceiro, qual a estratégia que vamos usar para chegar na solução? Certo? Então vamos focar nesses 3 pontos. Então vamos lá. Questão 2. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Tá aqui a figura, é um retângulo, certo? Essa aqui é a área de extração de ouro e aqui os pedaços destinados a João, Pedro e José. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a José corresponde aproximadamente a, considere raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. Certo, é uma questão que oferece aqui algumas alternativas com o valor aproximado do que ela deseja. Então, respondendo ao primeiro item, o que é que a questão pede? O que é que a questão de fato está querendo que a gente solucione com relação a essa área herdada por 3 irmãos? Então é isso. Qual a área de José? Essa é a resposta para o primeiro item, que a gente deseja, sendo que ele pede a área de José em porcentagem. Quais são os dados relevantes para a gente saber qual é a área de José? A gente sabe que a área de José é uma área triangular representada por um triângulo retângulo. Ele possui aqui um ângulo reto e já possuímos um cateto adjacente, que é esse valor daqui, 3 km. Outro dado importante é que a área de extração de ouro ela é 1/4 do círculo, essa área daqui, está sendo representada aqui, e que vai ser dividida por igual para cada irmão. Ou seja, se ele é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, esse canto aqui, e vai ser dividido para os 3 por igual, quer dizer que o ângulozinho que a gente não tinha aqui da área de João, ou melhor, da área de José, vale 30 graus. Ok? E qual a estratégia que utilizaremos para chegar na área de José, sendo que em porcentagem? Vamos fazer 2 coisas. Vamos descobrir a área de José e vamos descobrir a área total e vamos fazer uma regra de 3 e aí descobrir assim a área em porcentagem que coube a José. Ok? Com isso, deixa eu recolher aqui rapidinho. Temos esse triângulo aqui que representa a área de José, o triângulo destinado que representa a área herdada por José. E aí, para calcular essa área, nós precisamos desse cateto adjacente ao ângulo. E aí vamos vamos utilizar uma razão trigonométrica. Vamos utilizar a tangente do ângulo, certo? A tangente de 30 graus, que vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Sabemos que a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. E a questão pede para você substituir raiz de 3 sobre 3 por 0,58. E aí, se eu passar o 3 multiplicando por 0,58, chegamos à altura, essa altura H aqui, valendo
1,74 quilômetros, certo? Com isso podemos calcular a área de José resolvendo essa expressão aqui, fazendo o produto aqui da base vezes a altura e dividindo por 2. Se eu fizer isso, eu vou chegar nesse resultado aqui, 2,61 quilômetros quadrados. E aí vai ficar faltando calcular a área total. A área total, que é a área desse retângulo todo aqui, dos 3 irmãos, os 100%, certo? Se eu fizer o cálculo da área total, como se trata desse retângulo aí, base vezes altura, e aí eu tenho 6 quilômetros quadrados de área total. Com isso eu posso de fato fazer a regra de 3, 100% 6 km quadrados, x%, 2,61 km quadrados. Isso vai ficar assim, essa igualdade de frações, que aí eu posso fazer o que a gente costuma chamar de meio pelos extremos e ficar com essa expressão aí. Multiplicando 2,61 por 100, essa vírgula anda 2 casas decimais para a direita, e aí ficamos com x igual a 261 dividido por 6. Armando o algoritmo de divisão e dividindo, chegamos a x igual a 43,5. E aí aproximadamente, finalmente, chegamos ao resultado de aproximadamente 43%, letra B, a área de José. Beleza, pessoal? Fica ligado aí no canal e até as próximas soluções. Até lá!